Olá a todos novamente. Dando continuidade ao nosso estudo sobre trigonometria, nós vimos na aula anterior que a trigonometria é o ramo da matemática que estuda as relações existentes entre os lados e os ângulos dos triângulos. Então, quando eu quero descobrir um lado ou um ângulo de um triângulo, eu posso usar as relações trigonométricas para isso. Daí vimos ontem a trigonometria no triângulo retângulo, que é uma parte específica justamente para triângulos que possuem ângulos de 90 graus. E aí o que acontece é que vai haver situações que a gente vai ter que trabalhar com triângulos que não têm ângulos de 90 graus. A gente pode trabalhar com ângulos agudos ou ângulos obtusos, ou seja, ângulos com medidas menores que 90 graus ou ângulos com medidas maiores do que 90 graus. Daí, para isso, a gente tem que usar dois teoremas: o teorema da lei dos senos e o teorema da lei dos cossenos. Na aula de hoje, a gente vai ver, na verdade, rever a lei dos senos. Então, o que a gente vai ver hoje é justamente a lei dos senos. Vou botar aqui para vocês, e na nossa próxima aula a gente vai ver a lei dos cossenos. Então, é algo simples. Primeiramente, a gente vai utilizar a lei dos senos em qualquer tipo de triângulo, independente se ele seja retângulo ou não. Se o triângulo for retângulo, a gente pode usar aquelas relações que a gente viu na aula passada, do seno, da tangente e do cosseno. Se ele não for retângulo, a gente pode usar a lei dos senos ou ainda a lei dos cossenos. Sempre que tiver dois ângulos e um lado, ou dois lados e um ângulo, a gente pode usar a lei dos senos para descobrir as outras relações. Então, o que é que diz a lei dos senos, né? Ela determina que em um triângulo qualquer, a relação do seno de um ângulo, ele é sempre proporcional à medida do lado oposto a esse ângulo. Como assim? Se eu pegar aqui o seno de um ângulo qualquer, esse ângulo aqui ele vai ser proporcional ao tamanho dessa medida. É simples de observar. Se eu aumento esse lado aqui, consequentemente esse ponto ele vai se distanciar, fazendo que essa abertura do ângulo ele aumente. Então, quanto maior o lado, maior o ângulo. Então, esse teorema ele demonstra que no mesmo triângulo, a razão entre o valor de um lado e o seno do seu ângulo oposto ele será sempre constante. Como? Se eu pegar esse lado A e dividir pelo seno do ângulo A, ele vai ser igual a, pegando o lado B, dividindo pelo seno do ângulo B, que vai ser igual também eu pegar o lado C, dividir pelo o seno do ângulo C. Então, a gente vai ter a seguinte relação. Cada lado ele é proporcional ao seno do ângulo oposto, ou seja, A dividido por seno de A é o mesmo que B dividido pelo seno de B, que é o mesmo que C dividido pelo seno de C. Então, a razão entre a medida de um lado e o seno do ângulo oposto é igual ao diâmetro da circunferência circunscrita. Então, voltando aqui para o nosso desenho, eu tenho uma circunferência. Dentro da circunferência eu tenho o desenho do meu triângulo. Então, esse triângulo está inscrito na circunferência. E aí, o que é que a gente tem, né? A razão entre a medida do lado e do seno, a gente viu que são iguais. E isso também é igual à distância de duas vezes o raio. Lembrando que aqui estou chamando o A do lado oposto ao vértice A, formando aqui o ângulo A. O B, lado oposto do vértice B, e o C, o lado oposto do vértice C. Então, além dessa relação aqui, a gente pode extrair daqui, através desse desenho, que essa relação ela é igual a duas vezes o raio. E a gente sabe que o raio multiplicado duas vezes é o mesmo que o diâmetro. Então, essa relação aqui ela vai ser importante porque muitas vezes pode vir questões trabalhando justamente a ideia da circunferência e do triângulo dentro da circunferência. Ou seja,
circunferência um triângulo circunscrito circunscrito na circunferência. Para a melhor compreensão de vocês, eu trouxe um exemplo. Então aqui, ó, num triângulo ABC, o ângulo A mede 60 graus, o ângulo B mede 45 graus e BC, ou seja, o lado que sai do ponto B chegando no ponto C, mede 4. Calcular o valor do lado AC. Então ele quer saber quanto mede o lado que sai do ponto A e vai até o ponto C. Esboçando o desenho, vou ter aqui o ponto A, ponto B, ponto C, vou ter o triângulo ABC. O ângulo A mede 60, o ângulo B mede 45, o lado BC mede 4 e o lado AC é o que eu quero descobrir. Então, não é um triângulo retângulo, pois não tem nenhum ângulo de 90 graus. Se a gente fazer a conta aqui, ó, 60 com 45 vai dar 105 graus. Para chegar em 180 vai faltar 75. Então, esse ângulo aqui ele mede 75 graus. E aí, o que é que acontece? Se eu não tenho um ângulo de 90 graus, eu não posso usar aquelas relações que vimos na aula anterior. A gente vai ter que usar a lei dos senos ou a lei dos cossenos. Nesse exemplo, eu vou usar a lei dos senos. Então, eu tenho dois lados dois ângulos e um lado. Consigo descobrir o segundo lado. Então, como é que a gente vai fazer, né? Eu sei que a medida x dividido pelo seno do ângulo é igual a medida 4 dividido pelo seno do ângulo. Então, esboçando aqui, ó, x sobre seno de 45 é igual a 4 sobre seno de 60. Novamente, ó, o lado dividido pelo ângulo oposto. O lado dividido pelo ângulo oposto. E aí, voltando para cá, eu posso multiplicar extremos e meio, de cima pelo de baixo e o de baixo pelo de cima. X vezes seno de 60, repetir aqui. 4 vezes seno de 45, repetir aqui. Seno de 60 e seno de 45 é fácil. Basta lembrar da tabela dos ângulos notáveis, da musiquinha, né? 30, 45, 60 são ângulos notáveis. Então, eu tenho 45 e tenho 60. Então, voltando lá para a tabelinha, vocês vão ver que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E isso na tabela dos ângulos notáveis. Então, guardem a ideia para vocês aí. Sempre que tiver 30, 45, 60, tabela dos ângulos notáveis. Professor, não foi um ângulo desse. Como é que eu vou resolver? Existe uma tabela que ele dá todos os valores dos ângulos entre 0 e 90 graus. Essa tabela está disponível para vocês no livro, na página 22. Se vocês pausarem o vídeo e abrirem na página 22, vocês vão ver que ele vai dar os valores dos ângulos de 1 até 90. Certo? Mas como a gente está trabalhando aqui com 45 e 60, é um ângulo notável e a gente basta olhar na tabelinha. Então, substituindo, ó, repetir o x, seno de 60, eu vi aqui que é raiz de 3 sobre 2, substituir, repetir o igual, 4 vezes seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Tenho 2 nos dois lados da equação, eu posso cortar. Então, vai sobrar x, raiz de 3, igual a 4, raiz de 2. Como eu quero descobrir o valor de x, eu vou pegar esse raiz de 3 aqui que está multiplicando e vou passar para cá, dividindo. Então, vai ficar x igual a 4 raiz de 2, dividido por raiz de 3. Poderia até parar nessa parte aqui, ó. Só que aí o que é que acontece? Pode ter questões que a resposta ela não esteja com a raiz embaixo. Então, é preciso que a gente faça a racionalização. Então, como é que eu racionalizo? Multiplico em cima e embaixo pelo mesmo valor que está aqui. Nesse caso é raiz de 3. Então, multiplico em cima por raiz de 3 e multiplico embaixo por raiz de 3. Fazendo essa conta, ó, repete o 4. E aí eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 3. Eu posso transformar os dois numa única raiz, ficando raiz de 2 vezes 3. Embaixo é a mesma coisa. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é o mesmo que
raiz de 3 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Raiz de 9 dá 3. Então, solução final, x é igual a 4 raiz de 6 sobre 3. Então, esse valor aqui é 4 raiz de 6 sobre 3. Resposta final.